Salve Brasil, muito boa noite, bem-vindos ao Café com Fé, edição de 27 de agosto de 2023, nesse momento 22 horas 32 minutos. Obrigado pela audiência, sua paciência, seguimos aqui com o programa de mercados mais assistido do Brasil. São 50 mil views por semana, já batemos 120 mil, né? Mas voltaremos para a nossa audiência raiz, conto com a divulgação de todos. Obrigado aí pela... Muita gente assiste depois, no outro dia, no trânsito. Bom, vamos lá. Algumas pautas aqui. Peço que vocês encaminhem esse vídeo aqui para os amigos. E eu começo aqui. Comentários desativados, vamos lá. Primeira pauta é que parece que a reforma ministerial foi para o saco, né? O Lula tem bastante dificuldade em lidar com o poder que o Arthur Lira tem na Câmara dos Deputados. Parece que é uma afronta pessoal ao Lula o poder que o Arthur César Pereira de Lima tem na Câmara dos Deputados. Ele tem muito mais poder na Câmara dos Deputados que a antecessora dele no PT, a Dilma Rousseff, que o Eduardo Cunha, né, que era um presidente da Câmara poderosíssimo. O Lira foi eleito com quase 90% dos votos, né, mais de 90% dos votos da Câmara. Tem uma adesão enorme, né? E voltou. O Lula tem bastante dificuldade em admitir. Deixa eu só ligar aqui para ver se tá ok. Tá online aí, tá funcionando? Só que alguém fala aí se tá funcionando aqui. Travou. Bom, beleza. O Lula tem bastante dificuldade com lidar com o poder do Lira, né? E isso tá fazendo com que o PT entre em rota de colisão com o Centrão, né? O que acontece hoje é que o senhor Marcos Pereira, presidente do Republicanos, ele quer a vaga na presidência da Câmara do Arthur Lira na reeleição daqui a 1 ano e meio. E ele está trabalhando nos bastidores para isso. Ele quer destituir o candidato que será indicado pelo Arthur Lira. Então a briga lá é essa. Mas o Lula pode sofrer um revés aí nessa indicação do Marcos Pereira para a presidência da Câmara, né, em detrimento do candidato que vai ser apoiado pelo Lira, o sucessor do Lira no Congresso, né? É um movimento bastante perigoso para o PT, que se ele errar esse movimento, ele não faz mais nada até o final do mandato. Então essa briga de foice entre, que na mídia não aparece, mas nos bastidores é fortíssima, a briga entre o governo e os líderes do Centrão, ela é muito forte nos bastidores, né? E eu acho que o Lula está subestimando a força que tem o Lira, né? A gente tem um Senado completamente vendido, apático, né? Que não faz absolutamente nada a favor do país, né? Um Senado que é um fiasco, um Senado boicotador, né? Enquanto o Lira ainda mantém uma resistência aí de pautas, né? O que é o Lula botar um candidato dele na presidência da Câmara e manter o controle do Senado com o Renan Calheiros na reeleição, para fazer tudo que ele quer nos últimos 2 anos e tentar a reeleição dele ou do candidato do PT, né? Eu aposto que isso aí não vai funcionar. Na sexta-feira fomos agraciados pelo maior absurdo que eu vi no governo do PT, a nomeação da irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, e o Carlos Lupe, ministro do Trabalho, para o Conselho de Administração da multinacional Tupi, controlada pelo BNDES e pela Previ, né? Colocaram a Aniele Franco para ganhar 1 milhão por ano e o seu Carlos Lupe para ganhar 1 milhão por ano. Pessoas completamente desqualificadas no conselho de uma empresa de fundição metalúrgica multinacional controlada pelo BNDES,
né, que o maior acionista é o BNDES. É uma aberração, uma loucura, né? Isso mostra quão fora de si está o PT, né? Quão descontrolado está esse partido, né? E que até agora, né, caminhando aí para o 9º mês de governo, não fez absolutamente nada, né? A única coisa que foi aprovada foi o arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal que não é tão favorável assim para o PT, que vai ser dificílimo aumentar as receitas ano que vem para poder aumentar as despesas, e sim, é muito mais fácil que o governo tenha que fazer aumentos de impostos drásticos para cumprir esse arcabouço fiscal, que de longe não é nada favorável para o governo, né? O pessoal está achando que esse arcabouço fiscal aí é barbadinha, que o Lira aprovou. Não é não, não é não. O governo, a partir do ano que vem, que promete déficit fiscal zero, né, e já jogou para as cobras aí o fiscal desse ano de 2024, me surpreende bastante o senhor Roberto Campos Neto ainda não ter falado absolutamente nada. Ele deu uma faladinha aí esses dias aí, né, mas nada que venha a ser relevante, né. A China cortou agora também, acho que hoje, as taxas de custo de trading para estimular o mercado de ações no mercado chinês, né, mas quando na verdade o governo chinês deveria sim cortar os juros lá para estimular a economia mais do que está estimulando. Não está estimulando o suficiente a economia chinesa é extremamente fraca, não vemos uma reversão no curto prazo. O mercado brasileiro aqui bateu 115 mil pontos, 115.300 na sexta-feira, mas se a gente descontar a alta da Petrobras, que tem na renovação do índice agora vai ter 13,5% do índice, o que subiu a Petrobras depois do aumento do combustível, a bolsa praticamente está no nível de 114 mil pontos, descontando a Petrobras, que subiu 6, 7% nos últimos dias lá da semana passada. Tirando a Petrobras, a bolsa está praticamente na mínima do movimento, que é 114 mil pontos. Eu acho que o mercado vai seguir de lado, lateral, nessa faixa aí de 114, 118, vai ficar nesse lenga-lenga aí. Essa semana temos o ajuste do índice Bovespa. De 4 em 4 meses o índice Bovespa sofre um reajuste, né, que as participações das empresas de acordo com o índice de negociabilidade, de acordo com o volume que elas negociaram em valor de mercado, muda, né? Então as empresas que têm participação no índice oscilam, né? Como a Vale caiu bastante e nos últimos 4 meses, né, janeiro a abril, né, maio a agosto, setembro a dezembro, são as 3 renovações do índice Bovespa. Todos os fundos de previdência passivos que são atrelados ao índice Bovespa, todos os fundos de ações passivos e ativos que são atrelados ao índice Bovespa, têm a renovação, o novo índice Bovespa, que passa a valer dia 4 de setembro, segunda-feira, vai ter que ser ajustado no leilão de quinta-feira ou no leilão de sexta-feira, desta semana que vai entrar aqui. Para vocês terem uma ideia, a Vale perde 2,8% do índice Bovespa. A Vale vai perder 2,8%. Ou seja, a Vale vai para 12, de 15,5, 15,80 para 12. Não, 2,8. De 15 vai para 12, mais ou menos. E a Petrobras sobe 1,30. Ou seja, todo esse nível de venda que a gente está vendo na Vale, a Vale vai perder quase 3% do índice Bovespa no reajuste do índice. Isso dá um volume de vendas gigantesco no papel, né? Por isso que a Vale está sob pressão, e por isso que eu acho que até a renovação do índice Bovespa, a Vale não sobe. Tá? Por isso que a Petrobras está tão forte, BTG está ganhando 0,25, também está forte, né? Bradesco e Itaú perdem um pouco de participação, BTG ganha um pouco de participação, por isso que o BTG está mais forte. Tá? Nos Estados Unidos, a gente tem, se a gente olhar o macro, assim, tem 7 empresas que sustentam basicamente o S&P, né? 7 empresas que estão negociando 27 vezes lucro 2024, né? E as outras 493 empresas negociam a 16 vezes lucros 2024, nada, seria mais ou menos, na minha opinião, um preço justo, entre 14 e 16, preço justo, né? Então eu acho muito mais fácil a gente ver essas novas empresas voltarem à média aí de 20, né? E eu não acredito que o mercado americano vá continuar subindo, para mim é para baixo. A gente tem, segundo o mercado, aí, as probabilidades do mercado, quase 70% de probabilidade de a gente ter mais uma alta de juros nos Estados Unidos na próxima reunião, e depois 4 pausas, se não me engano.
Se o juros nos Estados Unidos for para 5,75, né? Pensem o seguinte, o juro nos Estados Unidos a 5,75 e o juro no Brasil a 10,75, esse diferencial de taxa de juros é de 5% entre o Brasil e os Estados Unidos. Todos os países, né, emergentes contra a taxa de juros nos Estados Unidos. Todas as vezes que esse diferencial de taxa de juros do Brasil para os Estados Unidos foi menor que 5, teve uma pressão no câmbio absurda, ou seja, se a gente vê a taxa de juros nos Estados Unidos se manter muito alta, perto de 5,75, se ficar um ano 5,75 e o Banco Central aqui baixar a Selic, a gente pode ver o dólar disparar para 6 ou até 6,5. Então, bastante atenção nisso aí. Quando a gente vê agora, a gente vê a Selic a 13,25, né, que a expectativa é fechar o ano a 11,75, né, com uma Fed Funds Rate a 5,75, a gente vai ver já esse ano, no final do ano, lá em dezembro, início de dezembro, né, que é a última reunião do Copom, a diferença de taxa de juros na faixa de 6%. Isso pode pressionar bastante o câmbio aqui. Assim, eu não acredito que a gente, né, tem muita gente projetando o fim da taxa Selic, o fim do ciclo da taxa Selic no Brasil a 9. Impossível disso acontecer se a taxa de juros nos Estados Unidos estiver perto de 6. Impossível. Tá? Porque aí a gente vai ver o câmbio a 7, né? E um câmbio a 7 é uma explosão da inflação, gasolina na casa do caralho, Petrobras falida, esse câmbio escambau. Então o Banco Central, mantida a taxa de juros nos Estados Unidos no nível de 6, 5,75, 5,5, caindo, ou até mesmo caindo a taxa de juros, mas caindo pouco, o Banco Central do Brasil não vai ter espaço para cortar tanto juros aqui, né? Dito isso, né, quando a gente olha o que todo mundo já sabe, né, sobre as taxas de juros, né, sobre a Selic, né, o mercado já tem uma projeção esperada, a gente olha, Renner está na mínima do movimento, Via Varejo está na mínima histórica, Via Varejo 1,55, 1,54, Magalu continua caindo, Guararapes continua, o varejo destruído continua caindo, e eu não acredito que tenha um movimento de reversão. Seria muito melhor para a Via Varejo ela pedir recuperação judicial, né? Porque ela vai pedir recuperação judicial mais cedo ou mais tarde. Ela está nesse momento acumulando mais dívidas, né? Para ficar um negócio impagável, né? E mesmo assim, veja, se a Via Varejo pedir recuperação judicial, ela para automaticamente pagar as dívidas, né? Ela tem uma suspensão de pagamento de dívidas, né? Isso consegue fazer a empresa operar melhor, né? Mas isso fode os concorrentes, prejudica os concorrentes, porque ela vai seguir em 5 anos em recuperação judicial, sem pagar as dívidas, né, enrolando isso, e vai foder também a Magazine Luiza, que provavelmente vai entrar também em recuperação judicial, se a Via Varejo entrar em recuperação judicial. Vai ser muito difícil escapar. Se a gente tiver uma taxa de juros nos Estados Unidos que se mantenha nesse patamar, se vá para 5,75, né, que é a maior taxa de juros nos Estados Unidos em 22 anos, né, depois da pandemia, veja, eu estou tentando trazer aqui, falar da maneira, eu tento falar aqui no programa a maneira menos técnica possível, da maneira mais fácil que as pessoas entendam. Então eu tento ser extremamente didático para não ser extremamente técnico, para as pessoas entenderem de forma mais clara como funcionam os mecanismos de macroeconomia e como elas afetam diretamente o nosso mercado, né? Outro ponto importante que as pessoas não estão falando, né, mas que eu vou falar para vocês aqui, é que Petrobras esse ano 2023 sobe 50% e o Banco do Brasil também sobe 50% na Bolsa. Se a gente tirar, digamos que Petrobras e Banco do Brasil não tivessem subindo absolutamente nada na Bolsa, nada, a gente teria hoje um índice Bovespa na faixa dos 104, 105 mil pontos, né? Eu entendo que o governo, o Petrobras, com o presidente Jean Paul Prats e a Banco do Brasil, o governo está fazendo um esforço grande para manter a valorização dessas estatais, para a Bolsa se manter valorizada, né? E para que qualquer desvio de rota, prejuízo que a Petrobras tenha com as ações valorizadas, né, seja um tipo de álibi, ou seja, estão botando isso aqui no rabo da Petrobras, mas como o papel está subindo, então dane-se, né? Eu acho que essa é a estratégia do governo. O governo soltou uma recompra de ações na Petrobras, algo que nunca aconteceu na história da empresa. Petrobras fazendo recompra de ações,
Óbvio, foi uma recompra pequena, mas foi uma sinalização, segurou o papel muito tempo, né? Depois teve um aumento de combustíveis que foi metade do que, praticamente 60% do ajuste que tinha que ter sido feito, né? E a gente ainda não viu nenhum movimento de greve dos caminhoneiros, que pode acontecer, tá? Outro ponto importante é que a gente teve nos Estados Unidos, né, as agências de crédito cortaram o crédito, cortaram o rating dos Estados Unidos. Ou seja, ano que vem nós temos eleições, o déficit primário nos Estados Unidos, os Estados Unidos gasta muito mais do que arrecada, o déficit primário nos Estados Unidos está cerca de 8% do PIB, e ano que vem a gente tem eleição. Essa vai ser uma pauta que vai ser muito discutida na eleição americana. O Trump vai querer cortar impostos, mas como é que ele vai cortar impostos? Se ele fizer isso, né, a economia americana, o déficit vai para casa do caralho, né? Como é que vai ser feito isso? Como que isso vai ser, né? Outra coisa, essa taxa de juros mais alta nos Estados Unidos já levou as taxas de financiamento imobiliário para as máximas de 30 anos, né? Mas, efetivamente, isso ainda não atingiu a economia. Em que momento isso vai atingir a economia e de que forma isso vai refletir nos mercados, né? Então, primeira vez, né? Todo mundo me conhece por ser uma pessoa extremamente otimista, né? Eu estou muito cauteloso, né? Quando eu olho o mercado, eu olho com muito ceticismo, dado todos esses dados que eu estou falando aqui. Eu olho o mercado, eu vejo assim, eu acho o mercado muito que vai ficar muito lateral aí, de lado aí, né? Então, quando ela me pergunta, né, eu falava, pô, é difícil, né, gente, eu acho muito difícil a bolsa passar 120 mil pontos, né, até apostei com um amigo meu aí, que não, né, e, pô, o pessoal me xingava e tal, mas, cara, eu acho bem difícil a bolsa descolar e sair subindo com esse cenário que a gente tem hoje. A gente tem uma bolsa americana esticada. A gente tem um desafio muito grande do presidente do Banco Central americano de realmente controlar essa inflação com juro alto, né, controlar a inflação e não deixar a economia americana entrar em recessão, no soft landing, ou ter um no landing aí, né, muita gente fala em no landing, né, mas eu tô cético, tô achando que daqui a pouco a gente vai para um hard landing lá, e nunca vi recessão acontecer com um aviso prévio, né? Eu falei várias vezes em vários programas nos últimos anos, né? E agora a previsão é que não tenha recessão. Lembrando que o fiscal no Brasil está completamente ferrado, né? A coisa vai piorar muito aqui no próximo ano para o PT, né? Eu acho que os empresários e a economia vai piorar bastante, né? E por esse motivo, apesar da gente ter empresas indo muito bem, né? Pega aí várias empresas, Banco Inter até reportou muito bem, né? Eu acho que o mercado interno, a gente tem várias companhias também que não dependem tanto do mercado interno, como a Vale, né? Que depende basicamente da China, né? Mas empresas que dependem do mercado interno vai ficar bem complicado, né? Outra coisa importante que eu queria falar aqui para finalizar, além de pedir para vocês recomendarem essa live para todos os amigos, eu queria falar sobre a Shein. Shein, AliExpress e esses outros sites chineses que vendem no Brasil. Vocês sabem quantas entregas são realizadas por mês no Brasil de sites chineses que vêm do exterior para cá? 15 milhões, vou repetir, 15 milhões, aproximadamente 15 milhões de entregas por mês. 15 milhões, são 500 mil entregas por dia. Pergunta se na Renner, na Riachuelo, na Marisa, na C&A, todas essas lojas têm 500 mil vendas por dia. Outra coisa, convido a todo mundo que tem ações da C&A, da Renner, da Guararapes, todo o varejo aí, a entrarem no site da Shein e comprarem. O pessoal está comprando coisa lá com 10% do preço e recebe uma semana. Então, muita gente, teve um amigo, né, que tem Renner, ele falou, pô, Ferri, dá uma olhada na Renner, tá muito barata e tal. Eu falei, cara, tá realmente barata, ela tá extremamente sem dívida e tal, mas eu não compro.
Né, inclusive teve um cliente que mandou uma mensagem a 2 e pouco C&A, eu falei, cara, C&A é uma boa compra e tal. Aí foi para 5, ele me mandou, poxa, acertou o trade e tal. Eu falei, cara, tava tão barato que valia a pena comprar, mas agora no preço que tá não vale, né? Porque eu acho muito difícil, cara. Apesar das empresas estarem baratas, se tu olhar os papéis, né, a C&A tá barata, a Renner tá barato, a própria Riachuelo não tá tão caro assim, né? Marisa tá quebrada, né? Mas quando tu olha assim, cara, como é que tu vai concorrer com uma empresa que vende produtos similares aos teus por 20% do preço? Acho muito difícil. Acho assim... no longo prazo tu vai morrer, né? Então é o caso aí da Via Varejo. A empresa pagou no último trimestre quase 900 milhões de custo de dívida, de carregar a dívida, antecipação, empréstimo, caralho. 900 milhões no trimestre. Então, se tu botar isso no ano, a empresa paga quase 4 bilhões de juros. 4 bilhões de juros. Praticamente, a empresa vive para pagar juros. Né? Então, assim, óbvio, se a empresa pagando 4 bilhões, o juro vai cair, vai reduzir pouco, cara. Porque esse ano vai cair pouco, no que vai cair pouco. 1, 2 pontos, 3 pontos. Não vai mudar nada. Então, eu acho muito difícil, né, essa situação se reverter. E eu acho que né, quando a gente olha a morte da Americanas, para onde foram as vendas americanas, parece que as vendas não foram para ninguém, né? Não foi para Via Varejo, não foi para Magalu, um pouco parece que foi para o Mercado Livre, né? Uma parte foi para o Mercado Livre. Mas, cara, muito difícil o setor de varejo no Brasil, realmente, assim. E aí quando a gente vai, setor aéreo, não dá para andar, o setor de elétrico tá caro, né? Bem caro. Aí a gente tem os frigoríficos, né? Que, estão com a pressão sobre margem, algumas coisas estão baratas e tal. Realmente, cara, aí a gente olha os bancos, né? Cara, para começar, quem conhece bem o modelo do Nubank, né? Cara, o Nubank não tem nenhuma agência. Né? Quando a gente olha o Nubank faturando o dobro do BTG, o Nubank não tem crédito consignado, cara. O Nubank está lançando crédito consignado, que é o modelo de crédito mais rentável para os bancos, é o crédito consignado. O Nubank está lançando crédito consignado. Vocês imaginam o que o Nubank vai fazer no crédito consignado? Tudo que os caras fazem, os caras são... Entendeu? Então, vai pegar no meio do BMG, vai pegar no AGB, que não está listado, vai pegar no... Cara, vai ser bem complicado para a indústria bancária. Aí tu pega... a renovação, né, cara? Quando tu olha assim no longo prazo, o banco tá barato, tá. Mas, cara, o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar para daqui a 10 anos. Outro ponto importante, né, falando sobre inteligência artificial, que está puxando as maiores ações dos Estados Unidos e tal, quase todas as profissões vão ser afetadas pela inteligência artificial, né? E o aumento de produtividade já para 2024, final de 2024, no ano de 2024, né, é da faixa de 30% com a inteligência artificial. Né, óbvio que algumas profissões não vão ser afetadas, como construção civil, né, não tem como inteligência artificial o cara botar um tijolo em cima do outro, né, mas diversas, né, advogados júniores e tal, auxiliar administrativo, motoristas, isso aí tudo são profissões, né, restaurante, comida também, né? Vai ser difícil da pessoa ser substituída. Mas eu acho que mesmo assim isso está muito superestimado. Né? Essa revolução no preço das empresas está muito superestimada. Né? Mas a gente vai passar aí por momentos bem complexos e daqui para frente, né? Sendo que quando a gente olha para o mercado, né? A gente pode ainda, no meio desse caminho, ainda sofrer, né, algum tipo de novidade, né, algum tipo de catástrofe, pandemia, sei lá, né, ataque às torres gêmeas, morte de alguém relevante, guerra, o caralho. Né, então, os riscos no radar são bem nesse momento aqui. Eu estou cético
E queria agradecer demais a audiência e a paciência. E queria pedir para vocês compartilharem o vídeo aí com os amigos se vocês gostaram. Muito obrigado, nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Muito obrigado a todos, inclusive os meus alunos da mentoria, aos meus alunos do curso de opções, que vai começar em setembro. Nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Um abraço a todos, boa semana, bons trades.